Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Dizia a companheira vereadora Paula de Joca que o início da grande caminhada do grande político que esta nação acompanhou ao longo desses últimos 25 anos, Eduardo Campos, aqui nesta cidade, foi quando ele deu os seus primeiros passos. E é verdade, Paula. E eu lembro que naquele ano de 90, Eduardo Campos, aos seus 25 anos de idade, saía da chefia de gabinete do Palácio do Campo das Princesas, onde o seu avô, com a perspicácia política, com o dom de fazer política, como teve o mito Miguel Arraes de Alencar, e acertou em cheio quando convocou aquele neto que ele via a possibilidade de transformá-lo num grande político no nosso estado e posteriormente no nosso país. E aí, em 90, Eduardo, candidato a deputado estadual, algumas pessoas até me procuraram para que eu pudesse participar do conjunto de forças políticas deste município e dar o apoio àquele jovem que estava iniciando a sua carreira. E, infelizmente, eu não pude acompanhá-lo, porque eu tinha um compromisso com Arlan Gadelha Filho, e até recusei a condição também de ser candidato a deputado estadual já naquela eleição, pois a gente vinha de um resultado, de uma campanha municipal em 88, onde tivemos uma votação expressiva, embora não tivéssemos conseguido lograr êxito naquele pleito. Mas fiquei comprometido moralmente com Arlan Gadelha, até por ser meu primo, e ele ter me lançado como candidato a prefeito, juntamente com o seu pai, Arlan Gadelha. Eu não poderia jamais abdicar desse compromisso de apoiar Arlan Gadelha Filho para apoiar qualquer outro candidato, uma vez até que eu declinei da proposta de ser candidato a deputado naquele pleito. Porque apareceu o deputado federal com a proposta de financiar a minha candidatura e eu simplesmente lhe dizia que não me interessava sair candidato a deputado estadual se eu não tinha a menor possibilidade de ser eleito. Nem para ganhar dinheiro eu seria candidato naquelas circunstâncias. Além do mais que eu tinha um compromisso moral com o candidato que me colocou na vida pública, Arlan Gadelha Filho. Em 92, eleito prefeito desta cidade, com apoio do grande político, mais uma vez, Miguel Arraes de Alencar, que hipotecou o seu apoio ao nosso nome. E aí, após o resultado daquele pleito de 3 de outubro daquele ano, depois de vitorioso, nós nos encontramos, eu, Carlos Freitas, meu querido amigo saudoso, ex-prefeito de Aliança por 3 vezes, nós nos encontramos com Eduardo lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no 3º andar, gabinete 320. Em conversa com ele, eu dizia, ele havia participado da campanha municipal em Recife, disputou aquela eleição como deputado estadual e ficou em 5º lugar. Eleito Jarbas Vasconcelos, prefeito da capital
pernambucano. Ele saiu numa situação arrasada no resultado do pleito, pois em 5 candidaturas que disputaram aquela eleição em Recife, ele ficou em 5º lugar. Perdeu, inclusive, para Nilton Carneiro. Pois bem, eu dizia a ele: companheiro, não perca as esperanças. Você perdeu apenas uma batalha, você não perdeu a guerra. E eu tenho acompanhado a sua desenvoltura na condição de deputado estadual aqui na Casa Joaquim Nabuco e tenho visto realmente, entendeu, o seu desempenho enquanto parlamentar. E quero deixar já, a partir de hoje, o meu compromisso assumido com você aqui, que se em 94 você vier a disputar a eleição para deputado federal, da mesma forma que o seu avô, Miguel Arraes, voltar a ser candidato a governador pelo nosso estado, você vai contar, Eduardo Campos, com o apoio deste humilde prefeito, que ainda sequer se empossou no mandato que se dará a partir de janeiro de 93. Pode contar comigo. Se você sair estadual, estou fora, porque já tenho um compromisso assumido com o companheiro Carlos Freitas, que está saindo recentemente da condição de prefeito da Aliança. E ele ficou até admirado. E aí o compromisso ficou firmado. E em 94, Arraes, candidato a governador, Eduardo Campos, candidato a federal. E apoiei aqui nesta cidade Eduardo Campos para a Câmara dos Deputados em Brasília e Carlos Freitas como candidato a deputado estadual, que deixou de ser eleito o Carlos por 1000 votos naquela época. Mas o Eduardo aqui teve uma contribuição de 3.300 votos que os goianenses lhe confiaram e que certamente não se arrependeram, porque, com certeza, Eduardo Campos, com a sua forma de fazer política, com a inteligência que Deus lhe deu, com a perspicácia também que seu avô lhe ensinou, ele teve um desempenho à altura daquilo que assumira com os pernambucanos. Passada a eleição de 94, a gente foi até o final de dezembro de 96, e como dizia o vereador Zildo Barbosa, em junho daquele ano, na minha sucessão, na sucessão do nosso mandato, ficamos discutindo exatamente o processo de quem apoiar o nosso grupo político, e que recaiu a definição cerca de 4 para as 5 horas da manhã, sobre o nome do doutor Exildo Gadelha, que infelizmente não conseguiu lograr êxito no resultado daquele pleito. Passado o tempo, vem a eleição de deputado estadual, a nova eleição nacional de 98, e eu mais uma vez estava junto com Eduardo Campos, ele federal para repetir o seu segundo mandato, e eu na condição de candidato a deputado estadual, fazendo com ele dobradinha lá em Aliança, em Igaraçu, em Condado e também em Itaquitinga, aonde nós conseguimos o resultado final, lograr a condição de deputado estadual eleito para representar o município de Goiânia. E viemos numa passeata inesquecível, saindo lá do Alvorada, vindo de sua residência ali, próximo à BR-101, em dois Irmãos, onde ele ainda até a semana passada residia, e viemos de automóvel, tomando umas e outras na estrada, e ele, na maior alegria do mundo, por ter me visto ser eleito deputado estadual. Fizemos discurso trepado no muro, vereador Arnaldo, lá da minha casa. Aí a multidão
né, feliz, satisfeito. Então, a gente tem uma história com o político que se foi precocemente, com apenas 49 anos de idade, depois de estar sendo reconhecido nacionalmente como a revelação política mais jovem deste país. E de um futuro promissor, como já o era, desde que ele iniciou a sua história política, a partir do início da década de 90. Como governador, antes fora ministro, e quantas vezes eu fiz pousada lá no seu apartamento em Brasília, quando ele era deputado, que me chamava para não tomar hotel. Quando eu chegava no Congresso, que o procurava, ele dizia: você não vai para hotel nenhum, o seu hotel vai ser o meu apartamento. E eu, muitas e muitas vezes, pernoitei, e a gente batia papos até meia-noite, 1 hora da manhã, Bruno Salsa. E ele tinha, com certeza, né, uma amizade também por mim, porque eu sempre nutri essa amizade por ele. Aqui e acolá, a gente também teve algumas divergências, o que é natural da política. Mas a gente tem uma caminhada política que nunca se desviou para outro rumo. A gente sempre esteve junto. E Eduardo, depois convocado em 2004 para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando eu vi a informação, a notícia de que Eduardo seria o ministro da Ciência e Tecnologia, eu fiquei pasmo, vereadores. Eu disse: Eduardo, o que é que Eduardo, economista, entende de ciência e tecnologia? Pois bem, minha gente, assisti uma entrevista no Roda Viva com a figura do grande Eduardo Campos, um domingo, na minha residência, fiquei estarrecido com o conhecimento, a gama de conhecimento, de cultura que ele era possuidor. Um orador de mão cheia, que agradava a tudo e a todos. Desconheço alguém que não ficava atraído pelo discurso de Eduardo Campos. O seu modo de tratar, a sua forma de ser, encantava a todos. Então, minha gente, o país perde, efetivamente, o maior político desses últimos 40 anos, pelo menos, sem olhar para trás, da época de Getúlio, de Juscelino, de Jânio Quadros, de tantas figuras que marcaram seu nome na história deste país, mas na história mais recente desses últimos 30 a 40 anos, para mim, inegavelmente, Eduardo Campos é o político de maior expressão, que me perdoe, um outro que já se foi, Marcos Freire, um eloquente tribuno, mas Eduardo tinha qualidades que a gente não pode desconhecer. E eu devo registrar que, em meio aos mandatos de Eduardo, aqui nós fizemos esse centro administrativo em 96, uma verba que conseguimos parcerizar com o então governador Miguel Arraes, daí termos colocado o centro administrativo Benigna Arraes, que era a senhora sua mãe, a sua genitora, a genitora de Miguel Arraes de Alencar. Com Eduardo, a gente conseguiu, na condição de ministro da Ciência e Tecnologia, em 2005, quando assumimos o segundo mandato de prefeito, uma verba de R$500 mil para que pudéssemos construir na cidade de Goiânia o Centro de Vocação Tecnológica, quando, da mesma forma, junto com a prefeita de Olinda, Luciana Santos, bem como o prefeito de Igaraçu, Severino de Souza, Silvio Ninho, que foi nosso assessor jurídico aqui no nosso primeiro mandato, também tiveram
esses municípios contemplados para que lá também pudessem construir um CVT, Centro de Vocação Tecnológica, que acabaram o sonho de ter essa escola profissionalizante em Goiânia, porque o ex-prefeito deu outro destino à verba que nós conquistamos. Mas, concluindo, senhor presidente, a gente também tem que dizer que, enquanto deputado estadual, ele ainda atendeu o nosso pedido, colocar Goiânia, né, como município, né, reconhecido nacionalmente, como dizia aqui, lembrou o vereador Arnaldo Oliveira, né, que Goiânia é um município, entendeu, reconhecido nacionalmente como sendo uma cidade da cultura. Também, como governador, ele construiu a estrada de Catuama e Barra de Catuama, que foi uma indicação nossa enquanto deputado estadual, da mesma forma que fez a estrada de Atapuz, que também foi indicação nossa enquanto deputado estadual. Ia fazer a estrada de Papo, que também foi indicação nossa enquanto deputado estadual, não conseguiu, infelizmente. O Tejucupapense lamenta profundamente que ele não tenha, né, feito esta obra para homenagear aquilo que nós já dissemos nesta casa, colocando o nome da PS 050, João José Monteiro de Souza, a pessoa que tive a honra de tê-lo como meu vice no nosso primeiro mandato. Então, minha gente, essa é a história sintetizada aqui, porque nós poderíamos passar aqui, presidente, e até peço, Vossa Excelência, uma permissão de mais uns 2 minutos, porque a gente não pode esquecer, né, do cristão que era Eduardo Campos, do cidadão, do chefe de família, que todo o país reconhece, não é só Pernambuco, a família linda, extraordinária, nos gestos que ele demonstrava de forma muito clara, através da televisão, quando nós tínhamos a oportunidade de assisti-lo, né, participando de qualquer evento, e junto com ele estava a guerreira, o seu braço forte, Renata Campos, mãe de 5 filhos, e a igreja reconhece Eduardo como um cristão, que poucos têm a dedicação que ele sempre teve, como pai de família, como esposo e como católico praticante. Isso é dignificante para qualquer ser humano. E são essas coisas e tantas outras mais que marcaram e que dá a este país o dever de reconhecer e agradecer exatamente tudo aquilo que Eduardo Campos representou enquanto político, representando o nosso Estado. E aí, para finalizar, presidente, cunhou aquela frase depois da entrevista da Rede Globo, do Jornal Nacional, que parece que tinha alguma coisa chamando ele. E isso vai ficar nos anais da história, como tantas outras frases, né, de pessoas cultas e inteligentes, que são dotadas. São raríssimos esses casos, quando ele dizia no final: não podemos desistir do Brasil. Aqui é que nós criamos os nossos filhos. E isso parecia que ele já estava prevendo que ia nos deixar. E parece até que, pela coincidência do dia da sua morte, 13 de agosto, às 10 horas, quando a gente está ao mesmo tempo, tomava conhecimento que também o seu avô, naquele mesmo dia fatídico de 13 de agosto de 2005, falecera, né, o mito da política de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar, avô do segundo mito, Eduardo Campos. E aí, a gente tem a percepção clara que nos dá a noção exata de que existe, sim, cada vez mais, né, a certeza de que o Ser Supremo, ele existe, porque não foi por acaso a morte de Eduardo no dia 13 de agosto, às 10 horas da manhã, 9 anos após, como quem diz, depois de cunhar a frase: não podemos desistir do Brasil, pois é aqui que nós criamos nossos filhos. Parece-me que o avô dizia: meu neto, venha para a nossa morada, porque você já cumpriu a sua tarefa como eu cumpri a minha. E Deus lhe permitiu
que fosse morar junto com o seu avô. Muito obrigado pela tolerância, presidente.